E aí, galera, tudo bem? Vamos ao segundo ato, Gota d'Água. Vem comigo, vem com o Monteiro. Pode ser a gota d'água. Antes de começar a aula, dá aquele likezinho aí, por favor. Se inscreve no canal, participe, interaja mais. Estamos aí apostando que você vai tirar o A. E nós estamos nessa campanha, estamos nessa batalha contigo. Então, dá o seu like, curta o canal e vem comigo. Segundo ato de Gota d'Água. Você viu que no primeiro ato nós temos uma série de situações acontecendo. E o segundo ato começa com boatos do casamento de Jazão. E a Joana demonstrando a preocupação e mostrando uma certa indignação que as pessoas estariam rindo dela, com o que os outros estariam falando, aquela coisa do olhar da opinião dos outros, né? Ela, Joana, uma mulher de brio, uma mulher de garra, uma mulher mãe de família, decente. E aí, ela, no caso, ela demonstra uma certa... Ela fica com fica cismada de que as pessoas estão rindo dela, falando dela, e ela se sente mais humilhada ainda, porque ninguém teria coragem de falar para ela pessoalmente ou falar com ela sobre essa humilhação. Então, ela fica alimentando isso do que a sociedade estaria falando com ela. E aí ela procura justamente as amigas, e aí ela vai falar sobre a questão de cuidar do filho, porque ela está pensando em tomar um destino, fazer alguma coisa e deixar os filhos com alguém. E no caso, com os padrinhos dos filhos. E aí você já começa a perceber, quem conhece a peça original sabe que a Joana já está tramando uma vingança. Uma vingança em relação à Alma e a Jazão. E aí que está a grande questão. A Joana já está num processo em que ela fala mal de Creonte nos bares, nas ruas, nas esquinas. E o Creonte, sabendo disso, ele vai falar com Jazão sobre a esposa, que ele vai pedir para que a ex-esposa saia do condomínio, saia do Vila do Meio-Dia e vá morar em outro lugar, menos ali na vila. Porque a Joana, segundo Creonte, ele demonstra uma preocupação porque ela viveria na macumba, conheceria segredos e poderiam fazer mal a ele e à filha. E ele não queria tê-la por perto. E ainda mais que a atitude dela, que foi uma atitude de incitar a baderna, incitar a população contra o poderoso Creonte, ele vai falar com o Jazão para que vá. Jazão vai, mas não adianta muito. E aí o próprio Creonte irá pessoalmente lá atrás da nossa amiga Joana, dizendo que ela está expulsa do local, e ele vai com a polícia. E a Joana, ela tem aquele discurso, quer dizer, que ela já pagou o imóvel já é pago e que não tem mais nada que pagar, e que aquele imóvel é dela. E o Creonte, ele usa força policial do tipo, ou sai por bem ou sai por mal. E aí você vê essa questão de como que o povo, as pessoas mais humildes, elas acabam se sujeitando, acabam sendo vítimas do uso do poder financeiro sobre as instituições. E as instituições acabam se submetendo a essa regra. E nesse processo em que ele aparece ali confrontando, no caso, Joana, e que havia um movimento dos moradores de se cercar em torno de Joana, o que faz o nosso amigo Creonte? Ele vai entrar numa de perdoar dívida, dizer que as dívidas acabaram, ele chega e vai fazer com que as pessoas tenham uma ação diferente. Ele mesmo esvazia o discurso do mestre Egeu, que havia falado com as pessoas, das pessoas se reunirem, se juntarem, se unirem em torno daquilo que seria uma injustiça, só que o Creonte ele dá o contrabote, né? Que ele faz o contragolpe. Ele vai oferecer perdão de dívida, vai falar que a partir de agora o que vale, vai renegociar, vai fazer melhorias, e com isso a população esvazia o Egeu e esquece a própria Joana. E aí que está a grande questão, o artifício usado por aqueles que têm o poder de saber que, já que a massa é ignorante, já que as pessoas são pouco esclarecidas, elas acabam se submetendo e cedendo por troca de pouco. E esse pouco acaba sendo aproveitado para poder justamente o quê? Se permanecer no poder, se permanecer com as suas injustiças. Esse daí é a crítica que se lança na peça. E que as pessoas, de repente, vai incomodar muita gente que assiste a peça. E assiste as pessoas que vão querer censurar a peça, como censuraram. E aí nós temos uma outra questão, que é o fato de Creonte dar um dia. A Joana pede um dia para ele, ela só precisa de um dia para poder
ir embora e levar as coisas dela. E aí ela vai preparar um bolo que vai levar vai pedir para os filhos levarem para a Alma, oferecer lá para ela, e de repente o que vai acontecer? O Creonte chega percebendo que haveria algo estranho naquilo, ele não aceita, manda os garotos levarem de volta, quer dizer, a festa de casamento vai acontecer e as crianças não foram convidadas, a própria Joana não foi convidada, e aí que está a grande questão. Os garotos voltam para casa e a mãe senta com os filhos e vai ter aquele desfecho trágico de quem leu e que já está sabendo. Então, o segundo ato é um ato que você vai observar o desfecho da história e vai perceber como que essa história, ela tem várias críticas, seja na questão social, na questão moral, nessa questão ética e até mesmo de uma questão de um Brasil que, apesar dos anos, apesar de tanta história, a gente não aprende. A gente continua cometendo as mesmas tragédias do cotidiano. Então, a leitura de Gota d'Água é mais do que pertinente, é mais do que atual e para poder até enxergar as tragédias do nosso dia a dia, que são muitas, e nós não podemos fechar os olhos. Um abraço, dá um like, curta o canal, se inscreva e a gente está junto para a UERJ. Até a próxima.